Olá, meu nome é Renata Doval, eu sou advogada, professora, palestrante e autora de obras jurídicas. E aqui nesse canal você vai encontrar dicas de direito do trabalho, para você que é advogado, estudante de direito e para você também que quer conhecer um pouquinho mais do direito trabalhista. Vamos lá? O tema de hoje é dano moral, mito ou uma realidade na área trabalhista? Bom, para você que está aí do outro lado, que às vezes tem uma empresa, ou para você que é advogado, milita na área trabalhista, ou pretende começar a trabalhar na área trabalhista, você que é estudante de direito, você que está aí do outro lado também, que quer conhecer um pouquinho mais do direito do trabalho, esse vídeo é para você. Afinal, o dano moral é um mito ou uma realidade? Isso é o que a gente vai ver hoje. Então, dano moral é uma realidade. Infelizmente, no nosso país, ainda existem situações em que o dano à moral das pessoas ocorre. E na área trabalhista não é diferente, né? Algumas situações, as pessoas às vezes pensam, isso não é dano moral. E quando vai ver, causa um dano moral. Por exemplo, eu, empregador, estou lá recrutando funcionário e a funcionária vem para mim e eu peço para ela trazer, para ela poder ser admitida na minha empresa, um teste de gravidez, né? Eu começo a pedir alguns exames de HIV ou alguns outros exames que acabam discriminando algumas pessoas, uma parcela da população. Então, isso pode causar dano moral. Então, o dano moral é uma realidade. Às vezes a pessoa, vamos colocar assim, não faz nem por mal, mas por desconhecimento. Ela acha que ela pode fazer aquilo e não pode. Às vezes ela falta uma assessoria ali. E ela acaba tendo algumas atitudes que acabam gerando dano moral. Com a reforma trabalhista, o que mudou no dano moral na Justiça do Trabalho? Com a reforma, o dano moral, que era lá disciplinado pelo Código Civil e só pela Constituição Federal e pelo Código Civil, passou a ter artigos de lei dentro da CLT. E acabou prevendo ali a fixação do quanto que se paga de dano moral de uma forma diferente, por exemplo, de um consumidor que vai lá na Justiça Civil reclamar algum direito. Como é que ficou? Onde é que está isso? Se você tem curiosidade, pega aí no seu computador, né? Acesse, coloca lá na pesquisa CLT, baixa no site do Planalto mesmo, você consegue acessar. E lá no artigo 223A da CLT, começa a disciplinar ali sobre o dano moral. Então, as principais mudanças de enfoque do dano moral na área trabalhista para a área civil comum, quais são? A primeira delas são algumas atenuantes, vamos dizer assim, que no caso do juiz fixar o valor, ele tem que levar em consideração. Por exemplo, se aquele que causou o dano se desculpou, se a lesão, o dano em si é um dano grave ou um dano leve. Então, tem uma forma diferenciada aí de fazer essa fixação. Lembrando que na área trabalhista, com alteração também, a gente tem alguns tipos de dano. E isso está um pouquinho mais para frente no artigo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tá lá no artigo 223G da CLT. E aí você desce um pouquinho, parágrafo 1º. Então, vem dizendo, se a natureza da lesão é leve, então quanto que vai ser o valor que aquele funcionário vai receber de dano moral, né? Pelo dano que ele sofreu. Então, ele vai pegar o valor do salário contratual dele, né? Do contrato de trabalho dele, e vai se multiplicar até 3 vezes o valor desse salário. Se a gente estiver diante de um dano médio, né? Aí você vai pegar o salário contratual do ofendido e multiplicar até 5 vezes o salário contratual dele. Se o dano for grave, aí você vai pegar o salário dele e multiplicar até 20 vezes o salário contratual dele. E se o dano for gravíssimo, aí você vai multiplicar até 50 salários mínimos. Salários mínimos não, desculpa, gente, salário contratual. Então, tem essa diferenciação. Existe um teto de dano moral hoje pela reforma trabalhista, quanto ao juiz fixar ali o quanto que ele vai dar de indenização. Na prática, isso funciona ou não funciona? Vamos dizer assim, na linguagem popular, pegou ou não pegou, né? Não seria bem isso. Mas se entende até que essa fixação, esse parâmetro pelo salário contratual e o teto que foi estabelecido acaba afrontando a Constituição Federal. Porque a gente não pode dizer, olha,
de repente a morte de um trabalhador ou uma lesão muito grave, ele só pode receber até 50 salários contratuais, porque é isso que a lei está dizendo, né? Então é uma coisa muito subjetiva, mas é o que a lei está lá, tá? Ela faz esse escalonamento. Na prática, vocês podem verificar que nem sempre é isso que acontece. Muitos juízes declaram essa parte da lei inconstitucional e acabam fazendo a fixação de fato conforme a extensão do dano, que seria o mais correto mesmo, né? Sempre ponderando, né? Sendo equivalente também, né? Nem tudo é dano moral. Houve aí também a questão da banalização de dano moral. Todo mundo, a pessoa acontece qualquer coisa fala que é dano moral. Também não é assim. Então, cada caso é um caso e é analisado primeiro quem vai analisar se há ou não um dano moral é o advogado que o cliente está contratando. Ele vai explicar o que aconteceu, vai ver as provas que existem, vai falar, isso aqui é dano moral, isso aqui não dá para classificar como dano moral, e vai propor uma ação para que isso seja provado e reconhecido na justiça. Depois o juiz vai dizer, olha, é dano moral, não é dano moral, como é que eu vou calcular, como eu não vou calcular. Então, assim, teve alteração sim com a reforma trabalhista quanto ao dano moral. O dano moral não é um mito, é uma realidade. Infelizmente, em algumas situações ele acaba acontecendo de fato e quando ele acontece ele merece ser indenizado. Então, para você que está aí do outro lado, fica essa dica, né? Se atualize e veja a nova legislação antes de propor uma demanda.